Como Salma Hayek, Eva Longoria e Sarah Jessica Parker conseguem parecer que têm 1,80 m sendo tão baixinhas? Não é mágica, é estratégia. Neste vídeo, você vai descobrir os 9 segredos infalíveis dessas estrelas para parecer mais alta, mais elegante e absolutamente deslumbrante. E o melhor, você não precisa gastar uma fortuna nem ser especialista em moda para colocá-los em prática. Fica comigo até o final, porque o truque número 1 é tão poderoso que até as celebridades o consideram indispensável. Número 9. Jaquetas curtas. Jaquetas curtas criam uma linha visual que divide seu corpo em proporções perfeitas. E não estamos falando apenas de blazer formal. Podem ser jaquetas jeans, casacos curtos ou jaquetas casuais. O importante é que terminem exatamente na cintura, ou um pouquinho acima. Vou te explicar por que isso funciona tão bem. Quando uma jaqueta termina exatamente na linha da cintura, ela automaticamente divide o corpo em 2 proporções, que favorecem a sua silhueta. É como dobrar uma folha de papel. Se cortamos bem no meio, ela fica perfeitamente equilibrada. E para você ver como isso funciona na prática, vou te mostrar alguns exemplos bem claros que você pode recriar com facilidade. Esse look com a jaqueta tipo Chanel em azul marinho é um exemplo excelente de como usar uma jaqueta com textura, sem que ela te engula. O segredo está em 3 detalhes. Primeiro, o comprimento perfeito na cintura. Segundo, ombros bem estruturados, mas sem exagero. E terceiro, a combinação com uma base preta que alonga a silhueta. É como ter um efeito de alongamento imediato e sem precisar de salto alto. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual, mais elegante do que nunca. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Se inscreve no canal para não perder nada. Número 8. Looks monocromáticos. O que a gente quer aqui é criar uma linha visual contínua que valoriza sua silhueta. Veja bem, quando você se veste de uma única cor da cabeça aos pés, você cria uma linha vertical contínua que o olhar acompanha sem interrupções. É como criar uma coluna visual que te faz parecer mais alta imediatamente. Aqui temos um exemplo perfeito de como o monocromático em vermelho pode ser impactante e super elegante. O conjunto é composto por uma blusa de manga longa, justa, e uma pantalona, ambos num vermelho vibrante e poderoso. O que torna esse look tão eficiente é a continuidade da cor, da cabeça aos pés. E presta atenção nos sapatos. Ao escolher um tom igual ao da roupa, cria-se uma linha ininterrupta que faz as pernas parecerem mais longas. É como se a cor fluísse sem parar. E é exatamente isso que você precisa para criar a ilusão de altura. Mas atenção! Você não precisa se vestir exatamente no mesmo tom. Dá para brincar com diferentes tonalidades da mesma cor. Por exemplo, olha como tudo flui nesse look, do casaco bege claro à calça branca, passando pela blusa nude. É como se cada peça se fundisse com a próxima. Claro que o casaco rouba um pouco a cena, porque cria uma linha vertical perfeita que alonga toda a silhueta. Mas o que realmente faz esse look funcionar é o degradê sutil do branco ao bege, que mantém o olhar em movimento, sem interrupções. E os sapatos claros com brilho continuam essa linha visual sem quebrar nada. Pensa nisso como uma pintura a óleo, onde as cores se misturam suavemente. É assim que as tonalidades devem fluir no seu look. É como adicionar vários centímetros à sua altura, sem esforço algum. Número 7. Sapatos de bico fino. Agora, seus melhores aliados serão os sapatos de bico fino. A única regra: não escolha os que têm tira ou fivela no tornozelo. Isso cria o efeito oposto. Tirando isso, você tem várias opções. Pode ser salto, sapatilha ou até botinha. Eles têm um poder mágico de alongar visualmente suas pernas. Sabe por quê? Porque o bico fino cria uma linha que se estende além dos dedos.
dando a ilusão de pernas mais longas. É como um efeito zoom out natural que alonga o corpo todo. Se quiser ideias de como usar da melhor forma, aqui vão. No primeiro look, vemos como os saltos pretos de bico fino criam uma extensão visual elegante com aquela calça bege de corte reto. A blusa preta com poás cria um contraste chique, e com os sapatos pretos, o pé parece mais delicado, e a silhueta mais fina. O salto fino ainda contribui para aquela sensação de elegância e altura sem exagero. Outro exemplo é o segundo look, onde os saltos em tom claro são combinados lindamente com uma pantalona xadrez em cinza. O truque aqui está no detalhe. O sapato nude de bico fino aparece só um pouquinho sob a barra da calça longa, criando uma linha contínua que alonga toda a silhueta. Número 6. Linhas verticais. E já que estamos falando de criar linhas que alongam, chegamos a um dos segredos mais bem guardados do mundo da moda: as listras verticais. E, na verdade, tudo o que parecer vertical. Pregas, costuras longas, cortes retos, tudo isso cria uma ilusão de ótica que alonga a silhueta. É como criar um caminho visual que o olhar segue naturalmente para cima. Mas tem uma regra só. Se você for usar listras verticais, certifique-se de que não sejam muito largas nem muito espaçadas. Listras finas e próximas são muito mais elegantes. Isso faz com que sua silhueta pareça mais esguia e mais alta. Número 5. Decote em V. O decote em V é uma das ferramentas mais eficazes para alongar a silhueta. E não estou falando daqueles decotes profundos que vão até o umbigo e nos fazem torcer para não passar um vento revelador. Falo daquele decote em V que pode ser elegante e discreto. Por que ele funciona tão bem? Simples. Ao usar um decote em V, você cria uma linha visual que desce do rosto em direção ao busto, alongando visualmente o tronco. Agora, tem que saber usar. O decote deve terminar na altura do busto, nem mais, nem menos. Se passar do ponto, em vez de parecer mais alta, você pode parecer mal vestida, ou até vulgar. E se for muito raso, não causa o efeito que a gente quer. Os acessórios também fazem toda a diferença com esse tipo de decote. Use um colar fininho que siga a mesma linha do V. Para um jantar elegante, uma correntinha com pingente delicado é tudo que você precisa. Número 4. Calças e saias de cintura alta. Minhas rainhas, quando eu digo que isso funciona, é porque a gente já viu esse truque funcionar 1000 vezes. Calças e saias que vão até a cintura são um presente dos céus para quem quer parecer mais alta. Quando você posiciona a cintura da peça no ponto mais estreito do tronco, as pernas automaticamente parecem infinitas. Repare bem onde colocar o cós. Ele precisa estar exatamente onde a sua cintura é mais fina. Nem acima, nem abaixo. Esse é o ponto perfeito que cria a proporção ideal. E se você quiser maximizar esse efeito, combine a peça de cintura alta com uma blusa por dentro. Isso cria uma linha limpa e contínua que alonga toda a sua silhueta. E eu sei. Tem gente que prefere deixar a blusa solta para esconder os pneuzinhos. Mas acredita em mim. Essa linha limpa desde a cintura faz milagres até nisso. Veja esse look como exemplo. A calça preta de cintura alta é a grande estrela aqui. Ao ir até a cintura natural e com a camisa estampada por dentro, você cria aquela linha vertical que faz as pernas parecerem começar bem mais acima. O truque está em como a cintura da calça divide o corpo no ponto mais estreito e, ao colocar a blusa por dentro, isso define perfeitamente a área. Dá a impressão de que suas pernas começam lá em cima, criando a ilusão de altura. E você pode aplicar esse truque em vários estilos, com camisas, blusas e até com saias. É como um botão de esticar ativado só com roupa certa. Número 3. Estampas pequenas. O tamanho da estampa importa, e muito. Quando usamos uma estampa pequena, seja de florzinhas, poás ou qualquer outro padrão, o corpo fica mais harmonioso, porque o tecido não compete com as proporções do nosso corpo.
Já aquelas estampas enormes que estão super na moda, aquelas que parecem que a gente está usando uma toalha de mesa, só fazem a gente parecer menor e achatada. O segredo é procurar padrões que tenham uma fluidez vertical. Podem ser flores pequenas, bolinhas, o que você quiser, mas se tiver uma orientação para cima e para baixo, melhor ainda. É como criar uma ilusão óptica, que alonga naturalmente. E claro, o ideal é que a estampa complemente seu corpo e não roube o protagonismo. Número 2. Acessórios pequenos. Menos é mais. Ponto. Principalmente quando o assunto são os acessórios. Muita gente comete o erro de achar que quanto maior, melhor. Mas não é bem assim. Quando você é mais baixa, acessórios pequenos e proporcionais são seus melhores amigos. Bolsas grandes podem fazer você parecer ainda menor por comparação. É pura matemática, rainha. Se a bolsa ocupa metade do seu corpo, o que você acha que vai chamar mais atenção? Você ou a bolsa? Em vez disso, uma bolsa pequena ou média mantém a proporção certa e não compete com o seu visual. O mesmo vale para as joias. Colares finos alongam o pescoço e criam linhas delicadas e elegantes. Esses acessórios complementam o look sem roubar a cena. Porque lembra, quem tem que brilhar é você. Você é a estrela do visual. Número 1. Penteados que alongam. Você sabia que o seu penteado também pode te dar alguns centímetros a mais? O segredo está em criar volume na parte de cima da cabeça e deixar as laterais mais alinhadas. Se você tem cabelo comprido, um rabo de cavalo alto é uma ótima opção. Um coque no topo da cabeça também é maravilhoso, porque direciona o olhar para cima. E é perfeito para aqueles dias em que você quer algo rápido e fácil. Se preferir usar o cabelo solto, um corte em camadas com volume na parte de cima também funciona super bem. Agora, falando do comprimento do cabelo, e isso é muito importante, quando o cabelo é comprido demais, principalmente se ultrapassa muitos ombros, pode causar um efeito contrário. Cabelos muito longos podem encurtar o tronco e te fazer parecer menor. O ideal é manter o comprimento na altura dos ombros ou, no máximo, alguns dedos abaixo. Como você pode ver, parecer mais alta não tem nada a ver com usar saltos impossíveis. Tem a ver com entender suas proporções, usar as linhas visuais ao seu favor e escolher as roupas certas. Essas 9 técnicas são as mesmas que celebridades como Salma Hayek, Eva Longoria e Reese Witherspoon usam para parecer fabulosas todos os dias, porque você merece brilhar como uma rainha. Se você chegou até aqui, comenta "baixinhas elegantes" para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, mais elegante do que nunca, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.